Você é a segunda candidata que a gente ouve aqui, e acompanhando um pouco já o período eleitoral, me parece que há um descolamento, parece que nós vamos começar tudo do zero a partir do dia 1º de janeiro. Ninguém fala dos 103 anos que tem o município aí consolidado com dívidas, com excesso de comprometimentos em muitas áreas, e as soluções parecem ser bastante práticas no que tem sido posto. Também tem palavras mágicas que estão se usando muito nesses momentos. Uma delas é inovação, outra delas é PPP. Eu digo mágicas porque parece que se resolve tudo falando essas palavras, né? Elas têm muito mais por trás disso do que simplesmente belas expressões. Mas a pergunta é no seguinte sentido. Eleita, qual o teu maior desafio? O que realmente te desafia e te estimula a partir do dia 1º de janeiro? O principal desafio é colocar o recurso público na demanda que é prioritária. Nós precisamos enxugar o gasto. Tem que tirar gasto do que não é prioridade e investir naquilo que for eleito como prioridade. Nós vamos começar isso pela educação e pela saúde. Tá? Publicidade deixa de ser importante. Esse é um investimento interessante. Enxugar a máquina. Já digo aqui, porque conheço a estrutura, nós temos vários cargos de diretoria que são desnecessários. Basta que você tenha um secretário que conheça da pasta e que determine. Nós vamos ter servidores públicos de carreira que conseguem fazer isso cumprir. Então, é necessário, sim, quando você diz que a gente esquece o passado, é claro que parece num processo, e aqui nós estamos fazendo uma conversa muito curta, sobre como fazer tanta coisa boa acontecer quando a gente tem dívida para pagar e quando as demandas continuam acontecendo. É como olhar para dentro de casa. Quando você olha para dentro de casa e você tem alguém doente, você vai dizer, eu vou curar o doente. E aí eu não vou investir em férias, eu não vou sair para comer pizza, eu não vou acessar a internet, porque a minha prioridade agora é cuidar de quem está doente. O maior desafio do gestor que chega é como realmente contabilizar o que ele tem de receita, dizer qual é a prioridade, pegar esse recurso que tem sim. Nós temos ampliação de recurso do Fundeb vindo para o ano que vem. Nós temos a possibilidade de uma ampliação de ISS em função das financeiras, né, que vão começar a tributar no local, tributavam antes. Nós precisamos sim de políticas de incentivo, eu sou uma das defensoras disso, brigo em função de algumas relações do ISS aqui de Chapecó. Mas esse é o desafio, Clóvis. É nós olhar para o nosso cenário. Quanto é que a gente tem de dívida? Quanto é que a gente tem de receita? Temos que pagar dívida? Temos que pagar dívida. Sobrou o quê para a gente garantir que isso aconteça? Sobrou tanto? Esse tanto nós vamos investir aonde prioritariamente? Coragem de dizer que algumas ações não poderão ser feitas de primeiro ponto. E isso é transparência. Ou vocês que me ouvem não têm em casa alguma coisa que vocês gostariam de ser feito, mas não têm o dinheiro para fazer naquele momento. Mas depois você enxuga a máquina. E você começa a guardar dinheiro para fazer isso. E você começa a dimensionar. Eu preciso de fibra ótica, custa dinheiro? Sim. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Quanto isso custa? Pode ser necessário que se façam enxugamentos, inclusive internos. Vai se enxugar a estrutura administrativa física. Nós temos estruturas subutilizadas. Eu falava aqui antes do Parque da EFAP. Mas nós temos muitos aluguéis que nós podemos concentrar, porque nós diminuindo o número de servidores e trabalhando com tecnologia para despacho virtual, eu preciso de menos pessoas nas linhas de atendimento. Vou falar aqui um pouquinho de tecnologia. Como é que eu economizo isso? Como é que se faz a declaração do imposto de renda pessoa física? Eu faço do meu celular. E aí eu mando todas as informações para a Receita Federal. E a Receita me diz, quando eu dou o clique, você confirma que tudo que tu está dizendo é verdade? Sob pena de responder por isso? Confirmo. Mas aonde é que eu guardo o recibo do médico que eu paguei a nota fiscal? Eu guardo em casa. Eu não mando para a Receita. Eu só apresento para a Receita se eu caio na malha fina ou numa investigação. É assim que a gente enxuga máquina pública. A gente cria um sistema e te dá um checklist. Você quer aprovar um projeto? Cumpra isso, 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 isso. O teu engenheiro assinou o projeto e ele é responsável por? Responsabilize-se se estiver informando falso. Responsabilize-se se você estiver declarando aquilo que você não juntou de documento. E aí a tecnologia permite que a máquina processe a tua resposta. Eu diminuo pessoas na linha de atendimento, eu diminuo a estrutura de atendimento, eu agilizo o procedimento. Sobrou recurso. Eu uso a tecnologia para que a consulta médica caia esses 30% de abstenção. Isso é rápido de ser feito. E eu ganhei 30% a mais de capacidade de atendimento na saúde.
que é muita coisa. E que para quem está esperando uma consulta médica é tudo. Então, é realmente a necessidade de sentar no primeiro dia de governo e fazer esse planejamento de receita, de despesa, elencando a prioridade e dizendo para a população, agora, por esse período, juntos, nós vamos investir nisso. Quero aqui, para concluir, usar um exemplo da Itália. A Itália tem um local que eles fazem, e eu trabalhei isso, inclusive, na minha tese de doutoramento, eles vão construir um ginásio de esportes, eles fazem uma maquete do ginásio. Olha, esse ginásio só tem a quadra, esse ginásio tem arquibancada. Esse ginásio tem sala multiuso, arquibancada e quadra. Esse custa 500 mil, esse 1 milhão, esse 1,5 milhão. E a população vai ver as maquetes e vai dizer qual ela quer. Se ela escolher a de 1,5 milhão, ela sabe que ela está gastando 1,5 milhão naquele projeto e que, portanto, pode acontecer que a praça pública da comunidade não aconteça, porque não tem recurso para fazer tudo. E se ela quer a praça e o ginásio, ela escolhe a de 500, fica com a praça e com o ginásio. Então, essa construção coletiva é possível, mas precisa existir município para prestar serviço público. Esse é o objetivo.